Olá, boa tarde. Estamos mais numa quinta-feira, numa live da FONAC. Às quintas-feiras as nossas lives são sempre FONAC Responde, então a gente reúne aí as perguntas que vocês nos enviam via saque, via aqui as redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook. Nós estamos reunindo as dúvidas nesse momento, nesse período, e vindo aqui todas as terças-feiras. Toda terça-feira eu tenho um convidado, uma gerente de produto lá da FONAC, me ajudando aqui a responder as dúvidas de vocês. A semana passada a gente conversou sobre o caminho que a pessoa deve fazer do momento ali de quando começam os sinais, o que ela tem que fazer até o diagnóstico da deficiência auditiva, da perda auditiva, né? E os tipos de tratamento chegando no aparelho auditivo. E aí a gente achou uma conexão muito legal, porque a gente recebeu uma série de perguntas, né? Que assim, são mitos ou verdades sobre os aparelhos auditivos. E a gente sabe que muitos desses mitos ou verdades podem, na verdade, atrapalhar a pessoa ali a tomar a decisão de iniciar um teste com a tecnologia, com o aparelho auditivo, né? Então hoje, um link aí com a live da semana passada, a gente vai falar sobre os mitos e verdades aí que existem sobre os aparelhos auditivos, né? E para me ajudar no dia de hoje, já tô vendo que tem bastante gente entrando. A Lia que esteve comigo também na live passada, vai estar aqui hoje. Deixa eu ver, acho que a Lia já deve estar. Aqui, meu nome é Michele Queiroz, eu sou diretora de produto e marketing da Sonova, né? A holding aí que cuida da marca FONAC. Oi, Lia, tudo bem? Oi, Michele, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Fiquei bastante feliz com o convite. Obrigada. E estou vendo que está entrando bastante gente. Tá, estamos te ouvindo bem, Lia. Você entrou bem na hora que eu ia começar a apresentar você, então já se apresenta, por favor. Ah, obrigada, imagina. Eu sou fonoaudióloga, como você, né, Michele? E eu sou gerente de produtos da FONAC, então eu cuido mais especificamente dos produtos, as soluções auditivas para adultos e alguns acessórios sem fio, que hoje, cada vez mais, a gente tem visto que o aparelho tem a conectividade direta, mas em alguns momentos a gente tem um acessório também para auxiliar. Eu estava comentando, Lia, que a live de hoje ela tem uma conexão com a live que nós fizemos na última quinta-feira, né, nesse mesmo horário, porque todas as quintas-feiras, às 14h30, nós estamos aqui. Estamos até pensando em mudar o horário, de repente ficar um pouquinho mais tarde, 16, 17 horas. Nos digam aí o que vocês acham que é melhor, né? E na semana passada a gente falou muito sobre o início, né? Como descobrir se aqueles sinais são sintomas de uma perda de audição, o que fazer quando você tem aqueles sinais da perda de audição, qual o caminho que a pessoa deve seguir, que médico procurar até o diagnóstico, né, da perda auditiva, e no caso, quando o tratamento é o aparelho auditivo, também a gente discutiu um pouquinho quais são os passos aí dessa adaptação do aparelho auditivo. E que isso estava meio que relacionado com o assunto que a gente viu que era interessante discutir essa semana, porque a gente recebe muitas perguntas que ficam assim, é mito ou verdade, né, sobre os aparelhos auditivos. E a gente sabe que tem muitas pesquisas que mostram que do momento que a pessoa descobre, né, que ela tem ali um diagnóstico, que realmente ela tem uma dificuldade auditiva, uma perda auditiva, e o médico faz a indicação do uso do aparelho auditivo, né? A grande maioria das pesquisas mostram que as pessoas levam um tempo para procurar realmente ajuda, para realmente decidir por fazer um teste com essa tecnologia, né? E nós, eu não sei você, Lia, mas eu imagino que muito, na verdade, disso pode estar relacionado aos mitos que existem sobre os aparelhos auditivos, né, Lia? O que você acha? Você tem toda a razão e acho que esse assunto de hoje faz uma conexão muito do que a gente conversou bastante semana passada mesmo. Michele, você lembrou muito bem dessa demora, né, que algumas pessoas
tem, né, para procurar a reabilitação auditiva. E também uma outra novidade, né, na área científica, né, de pesquisa, também dá para a gente falar que tem pesquisas novas que também viram que pessoas que têm perda de audição e não procuram a reabilitação auditiva, o uso do aparelho auditivo, está muito relacionado também a uma probabilidade maior para desenvolver outras comorbidades, né? O que são isso? O que é isso? Declínio cognitivo, desenvolvimento de demência, Alzheimer, né? E até, então, isso, Depressão, né? depressão, isolamento, né? Mas a depressão seria a questão patológica. Então, tudo isso, na verdade, o aparelho auditivo previne, se a gente for pensar assim, né, no desenvolvimento dessas patologias. E também pensando no uso do aparelho auditivo, né, se a pessoa demorar para procurar o aparelho auditivo, o resultado com o aparelho auditivo também é mais difícil, né, um benefício no começo, na adaptação, porque ela ficou muito tempo sem receber som, e aí no começo ela vai estranhar muito, né, ela pode estranhar a voz dela, ela pode estranhar o timbre, o volume da voz das outras pessoas. Ela vai voltar a escutar sons que ela não estava escutando, mas que são alguns sons naturais, por exemplo, o bip do micro-ondas, o barulho do teclado do computador, que para ela no começo pode soar como um barulho, né? E então essas dificuldades podem ocorrer para quem demora para procurar o auxílio por meio do aparelho auditivo. E explicando de uma forma simples, né, Lia? Isso acontece porque é como se o nervo, assim, se lá em cima no cérebro você deixa de ter estímulos auditivos, então acaba que o cérebro começa a perder essa memória auditiva que ele tem, né, Lia? E também o nervo, né? Porque é como um músculo, por exemplo, se a gente não vai para academia, não faz academia, o músculo vai atrofiando, a gente vai perdendo o tônus daquele músculo, e quanto mais tempo a gente perder sem ficar sem fazer exercício, mais difícil vai ser o nosso retorno, a nossa recuperação. A gente pode fazer essa analogia, né, Lia? Com a audição é a mesma coisa, né? Então, assim, o cérebro precisa receber o estímulo toda hora, né? Isso com certeza muito bem lembrado, Michele. E talvez por causa desses mitos tudo isso ocorra, né? Então acho que é bem prudente, bem útil a conversa de hoje. Espero que seja. Uhum. Eli, eu até coloquei um caderninho aqui, porque são muitas perguntas. Que legal! E das coisas que a gente recebeu. Mas vamos começar com um que é só quem tem perda mais severa, profunda, que realmente precisa do aparelho auditivo, né? Que também já dá um link com outra pergunta que a gente recebe, que é assim, numa perda pequena, precisa usar aparelho auditivo? Então, as duas coisas. Só quem tem perda profunda realmente, Lia, precisa usar aparelho auditivo? Quem tem perda pequena, mínima, não precisa? Ótima pergunta, adorei. Na verdade, é um mito. Geralmente a gente escuta, porque de fato, quem tem uma perda maior, então uma perda severa, perda profunda, ela vai ter muita dificuldade sem aparelho. Então é muito difícil encontrar uma pessoa que tem perda severa ou profunda sem aparelho, porque ela não consegue se virar sem o aparelho, sem o uso da amplificação, né? E ela tem benefício, claro. Uma pessoa com perda leve ou moderada, a gente às vezes encontra as pessoas sem usar o aparelho, porque numa situação de silêncio, ela não encontra dificuldade. Ou se encontra dificuldade, ela utiliza artifícios para entender bem a pessoa. Quais são essas estratégias, esses artifícios? A leitura da boca, pedir para a pessoa repetir, movimentar a pessoa para um lugar que ela consegue olhar bem, né, para a face da pessoa, para entender. Às vezes, pelo contexto da conversa, ela consegue pegar o assunto, né? Então, aquela palavra que ela perdeu, pelo contexto, ela consegue, né, ter toda a noção do que foi falado. Então, é por isso, né? Que acontece na perda mínima é que a pessoa ela começa a evitar algumas situações de dificuldade, né, Lia? Também. Ela percebe que ali ela tem mais dificuldade, que ela não está conseguindo entender muito bem, aí ela começa a evitar esses locais. E ela vai evitando isso aos poucos, que ela chega a não perceber que, assim, ela simplesmente limitou a vida dela por conta
as dificuldades que ela tem, né? E além disso, tem o esforço auditivo, né? Imagina, tem o esforço auditivo, né? E por conta disso ela sai estressada, preocupada se vai entender tudo e cansada, né? Então, por isso a questão de evitar essas situações, né? E é cômodo também, né? Eu vou me expor a situações que eu consigo entender melhor, né? Também tem tudo isso. Mas voltando então à questão do aparelho auditivo para pessoas que só têm que têm a perda profunda, é um mito, né? Então, o mais importante, como você falou, de exercitar o cérebro, né? O cérebro, a gente precisa receber estímulo o tempo todo. Então, também as pessoas com perdas leves, moderadas, elas têm um ótimo benefício quando elas procuram a solução, quanto mais cedo melhor, para estimular. E com toda essa evolução, né, dos aparelhos auditivos, que a gente pode até considerar os aparelhos como fones de ouvido aí avançados, sofisticados, a gente tem muito benefício também para toda a população, né, com todos os graus de perda de audição. A gente pode receber o som da televisão, computador, celular, então existe uma série de benefícios aí, né? Ó, teve uma pessoa que é o Bike Photographic Brasil, que ele está dizendo o seguinte, que ele aprendeu a julgar, que eu acho que é assim, estimar o que é uma frase toda com apenas uma palavra, que é uma coisa muito comum, né, Lia? E as pessoas fazem. E aí, assim, às vezes dá certo, você acaba que naquele seu julgamento você acerta, ou às vezes não, você acaba respondendo ou fazendo um comentário que não tinha nada a ver com aquele ambiente. Contexto. Então, isso. E também uma coisa que, assim, nas perdas mínimas, às vezes as pessoas nem percebem o que é aquela dificuldade, né, Lia? Porque o que eu escutava muito e a gente recebe muitas perguntas é assim, olha, eu acho que eu escuto bem, porque eu escuto tudo. O meu problema é que eu não entendo, né? E nas perdas mínimas é bem assim, porque como você falou e falou muito bem, nos ambientes silenciosos, conversando com uma pessoa, a pessoa de frente, acaba que as pessoas não têm mesmo uma dificuldade muito grande. A dificuldade ela aumenta no telefone, na televisão, porque muitas vezes as pessoas não estão de frente, né, Lia? E nos ambientes que tem mais ruído mesmo. Então, em locais públicos, abertos, no mercado, na farmácia, enfim, nessas situações que eles percebem que tem uma dificuldade maior, né? Sim. O que a gente percebe, principalmente para as pessoas que têm a perda leve ou moderada, é que quando elas começam a utilizar, elas veem muita melhoria na qualidade de vida e o bem-estar, né? Porque justamente essas situações de isolamento, né, que a pessoa ela se coloca, ela volta a aproveitar esses ambientes. Então, volta a ir ao teatro, cinema, as relações conflituosas. Então, a briga por causa do volume da televisão para de acontecer, né? Então, é uma melhoria da qualidade de vida em si. Né? Esse é o propósito. Olha, e outro comentário bem legal aqui do Bike Photographic, que ele tá falando assim que o perigo é a pessoa se adaptar com a perda, que é que assim, ela realmente ela vai deixando de frequentar alguns ambientes, deixando de se expor em algumas situações que são importantes para a vida dela, para a qualidade de vida dela, né? Por conta da perda auditiva. Então, realmente bem legal. Assim, ó, é mito, aparelho auditivo não é só para perdas severas e profundas. Muitas vezes, perdas severas e profundas, a pessoa já tem que ir, na verdade, para um outro recurso, né, Lia? Que é o implante coclear, que a gente já comentou aqui, mas podemos falar mais em outras lives. E as perdas mínimas precisam sim de atenção, por isso que é bom procurar. Tem algum sinal, algum sintoma, procure o seu médico, faça uma avaliação. E se for o caso para um aparelho auditivo, assim você pode fazer um teste, né, com a tecnologia para ver o quanto que ela te auxilia. Uma outra pergunta também que tem, é um outro mito, e esse eu acho que é mais das pessoas que não usam aparelho auditivo, né? Se a gente vê uma pessoa com aparelho auditivo, a gente tem que falar alto, tem que gritar? Como que é, Lia? Se a pessoa está com aparelho auditivo, como que eu devo me comunicar com ela? Ai, ótima pergunta. Eu já
já vi algumas situações. Na verdade, o ideal, se a pessoa usa o aparelho auditivo, é falar naturalmente, né? Não precisa falar mais alto, não precisa super articular, falar mais baixo, falar mais alto, porque a gente tem que pensar, como você já disse bem na outra live, o aparelho auditivo ele corrige a perda de audição. Então ele pega aquele volume que a pessoa não consegue ouvir, que é baixinho para ela, e coloca num volume mais alto. Então, a pessoa que usa o aparelho auditivo, ela já está escutando num volume bom, adequado para a necessidade auditiva dela. O que é muito importante é nós estarmos sempre de frente para a pessoa que usa o aparelho auditivo, né? Para a pessoa justamente poder fazer leitura labial, porque nós ouvintes fazemos naturalmente, não é pecado fazer leitura labial, é natural, a gente sempre faz. Natural. Natural. E falar naturalmente, né? E também se colocar nas situações de estar de frente e não criar muitos desafios. Às vezes a gente se depara com situações que um familiar fala de um cômodo da casa e a pessoa que usa o aparelho auditivo está no outro cômodo da casa. E isso é um desafio muito grande, até para nós ouvintes, né? Então a questão da distância vai prejudicar o entendimento, sim, né? Então estes desafios não vale a pena, a não ser que a pessoa utilize o sistema Roger. Aí ele vai ter um bom desempenho nessa situação, mas que você já falou em outra live, acho que fica uma dica aqui, né, Michele? Sim, com certeza. Mas é como você falou, né, Li? Até pessoas com audição normal podem ter essa dificuldade se a gente está falando de um cômodo para outro da casa. Então, assim, o que as pessoas têm que ter em mente é, se a pessoa usa aparelho auditivo, já corrigiu aquela perda auditiva, não precisa falar alto, gritar. O importante mesmo é tentar falar de frente para a pessoa e isso vai ajudar qualquer um, né? Ajuda muito a pessoa que tem uma perda auditiva mesmo, usando o aparelho auditivo, com uma pessoa com audição normal, né? Quando a gente fala de costa, mesmo com audição normal, às vezes a gente também não entende. Muito legal. Olha, e essa aqui, essa é ótima, porque essa eu sei que é um grande estigma do uso do aparelho auditivo, né? E é um mito. Eu acho que você vai concordar comigo, Lia. Aparelho auditivo é só para pessoas idosas, Lia? Só idoso tem perda auditiva? Concordo, é um mito. Ótima colocação, mas a pergunta é prudente. Boa. É boa, porque o que acontece? Nós vemos alguns idosos usando o aparelho auditivo mesmo, né? Na verdade, é assim, é mito. A pessoa ela pode nascer com perda de audição, ela pode adquirir a perda de audição, por exemplo, se ela não se protege com questão de ruído, mas talvez essa relação do aparelho auditivo com o idoso, ela tenha sido feita por conta da prevalência, né? Porque as pesquisas e o que a gente vê é que na questão do idoso, 1 a cada 3 idosos tem perda de audição, né? Então, talvez por conta dessa prevalência é que haja esse mito das pessoas acharem que o aparelho auditivo ele é indicado só para idoso, mas não. Se a pessoa ela nasceu com perda de audição ou desenvolveu no decorrer da vida, né, a perda de audição, ela vai usar, é indicado o uso do aparelho depois do diagnóstico. E o que a gente tem visto nos últimos anos, né, nas pesquisas mais recentes, é que cada vez mais pessoas jovens têm que usar o aparelho auditivo, né? Então tem até algumas pesquisas que fazem uma relação dos jovens estarem indo muito para shows, baladas, não estarem se protegendo, né, com o ouvido, ou a questão de escutar músicas pelo celular, MP3, com volume dos fones de ouvido muito intensos, muito fortes, que isso também, apesar de ser música, pode lesionar a audição e pode dar aí, né, resultar numa perda de audição permanente, Michele. Isso, que é o que a gente fala que é uma perda auditiva induzida por ruído, né, Lia? Isso mesmo. Então, quer dizer, a perda auditiva ela acontece em qualquer idade, né? Então, a pessoa pode nascer, pode adquirir em qualquer idade por diversos motivos, mas os jovens aí devem ficar atentos, porque ir na balada, ir nos shows e ficar muito próximas ali das caixas de som, das saídas de som, isso não é bom para sua audição. E o que mais prejudica também é o uso contínuo de fone de ouvido em alta intensidade. Mas aí, Lia, eu já escutei muito assim,
e como que a gente sabe que intensidade que é boa para o fone de ouvido? Foge um pouco dos mitos aqui, mas eu acho que já que você comentou dessas perdas auditivas induzidas por ruído, né? É possível da gente saber que intensidade que é adequada para mim para escutar o fone de ouvido? Legal, Michele. Lá na clínica, a gente consegue fazer isso medindo no equipamento, mas a população não tem acesso a ir lá no equipamento todo dia e medir, né? Então, uma dica boa, prática para o dia a dia é colocar o fone de ouvido e ajustar o volume de forma que você consiga escutar a pessoa de fora conversando com você sem você ter dificuldade, né? Então, se você está na rua ou está no ônibus, no metrô, não tente deixar aquele ruído do ônibus e do metrô totalmente mascarado pela música, porque é sinal de que a música está muito forte. Então, a dica é escutar a pessoa que conversa com você. Você está ouvindo com um fone de ouvido, mas você vai ouvir a pessoa sem a dificuldade. É uma dica boa. E desde que você consegue definir um máximo de volume também, que aí vira uma proteção dupla, né? Vai que você chega no máximo, lá como você já configurou anteriormente aquele volume para não exceder, você tem a proteção dupla. Também dá para fazer isso. Uma outra dica que eu acho legal, Lia, é falar assim: se você está com fone de ouvido, é você que está escutando aquela música. A pessoa que está aqui do lado, ela não deve escutar. Se ela está escutando, significa que a intensidade também está ali exagerada, está acima do que precisa, né? Eu esqueci dessa dica, mas é ótima, verdade. Estou lembrando de algumas situações. É boa também ali para as pessoas saberem, ó, se a pessoa do lado começou a escutar a música, começou a cantar também junto com você, significa que a intensidade está muito além do que do que é, na verdade, o adequado para você. Você está prejudicando com certeza a sua audição. Essas perdas induzidas por ruído, elas não vão acontecer agora. Então, não acha que assim, estou escutando no último volume e não tem nada, tira o fone, continua escutando as pessoas normais, que ela é assim mesmo, né, Lia? Não é uma perda que vai acontecer agora. Na verdade, a pessoa, quando ela escuta numa intensidade muito alta, ela vai colocando ali o órgão auditivo dela, né, as células, a um nível de estresse muito alto. E elas não vão, na verdade, começar a apresentar alguma perda, uma dificuldade nesse momento. Então, isso pode vir a acontecer daqui 5, 6, 7 anos, né? Por isso que é importante cuidar da saúde auditiva, como de tudo no nosso organismo, no nosso corpo. A gente não pode esquecer da audição também, né, Lia? Com certeza, Michele, ótima dica. Muito legal. Bom, esse assunto também é grande, a gente pode conversar numa outra live. E aí tem uma outra também que é boa, assim, aparelho auditivo é grande, é feio, é bege. Eles são assim mesmo, Lia? Michele, eu fico bem feliz de responder que é mito, né? Na verdade, também esse mito vem aí do avanço tecnológico, que no passado, de fato, né, existia um desafio para os engenheiros desenvolverem um aparelho interessante, com design interessante, cores interessantes, com peças que eram grandes, né? E aí, com o desenvolvimento aí da tecnologia, graças a Deus, isso se tornou um mito, né? Então, por exemplo, Michelle, eu tenho algumas possibilidades para mostrar aqui. A gente tem hoje aparelhos auditivos que ganham prêmios de design, né? Então existem premiações internacionais aí de design e nós temos vários aparelhos da nossa marca, da Phonak, que têm seu design premiado. Então aqui é um exemplo, ó. Eu tenho esse aparelho auditivo, não precisa ser só atrás da orelha, mas ele está na cor preta. Se eu desejar que ele fique bem estético aqui, a cor do meu cabelo, ele fica bem interessante, ó. Acho que fica até difícil de enxergar, né? Então, as cores. Eu tenho também a questão de cores mais fashions, né? Então, por exemplo, a cor rubi. Eu tenho cores pediátricas, né? Então, tenho a cor azul. Essa porção do gancho, ela pode ser colorida. O molde pode ser colorido. Então, tem várias opções aí para atender a demanda e o desejo, né, do usuário. Também tenho, Michele, alguns aparelhos que são aqueles intras, que são os customizados, que essa porção ela é preta. Aí a gente fica pensando, nossa, mas um produto médico preto é estranho, né? Mas eu vou colocar na minha orelha, Michele, que esse é da minha orelha. Ó. Ótimo, deixa eu ver.
né? sim. Então, ele atende É a essas perfeito. demandas. Então, hoje, o aparelho auditivo não é bege. Na verdade, o que a gente mais vê é ele não ser bege, e sim na escolha do usuário, né, para atender o que ele deseja. É. Isso de você falar de mostrar o aparelho preto e mostrar que combina com o cabelo. A gente viu, né, que o preto ali, até quando são os aparelhos intras, né, que vão ficar dentro ali do conduto auditivo, eles ficam esteticamente melhores. É porque às vezes quando a gente faz o primeiro comentário do aparelho ser preto, a pessoa se assusta, mas como assim ser preto? Mas é porque pode combinar com o cabelo, o canal auditivo, né? A gente não vê todo o canal final dele lá, a membrana timpânica, então a gente vê só, na verdade, ali o canal sem luz, pretinho. Então, realmente, esses aparelhos aí com essa porção preta aí que aparece, fica bem mais estético, né? E Sim. uma outra questão legal que você, desculpa, que você comentou, é com relação ao design, né? Que a gente também tem visto isso, né, Lia? Cada vez mais os aparelhos estão ganhando prêmios de designer. E isso é porque a indústria está muito preocupada com essa questão de estética, de ter um aparelho cada vez mais fashion, moderno, parecendo um fone de ouvido de última geração. Então, assim, a indústria está muito preocupada de atender, sim, esse desejo, seja ele de ter algo fashion, ou até essa questão estética para quem está preocupado e que a questão estética é importante também, né? Quer ouvir, mas também não quer deixar ali aparente. E, claro, eu acho que a gente tem que respeitar mesmo o desejo e a vontade de cada um, e sempre que dá, que a tecnologia permite, é muito bom, né? É muito bom. E também, só para exemplificar, um formato bem diferente do aparelho auditivo, o Lyric, que nós nunca pensaríamos que isso é um aparelho auditivo, né? Mas aí esse é uma E outra proposta. amarelo. Ele é amarelo e ele é macio, né? Ele tem essas abas que, na verdade, ele é macio porque ele é de uso prolongado, né? Que, na verdade, está aí como uma proposta de uma próxima live. Então, o Lyric é o produto de uso prolongado e que fica bem estético, e na maioria das orelhas fica invisível, sim, né? Então, 100% invisível. É o menor aparelho que a gente tem realmente no mercado, né, Lia? Que fica bem Sim. profunda ali dentro do canal auditivo. A gente tem alguns pedidos para falar do Lyric, a gente vai falar sim do Lyric. Eu acho que o mais fascinante desse produto não é nem a questão estética, mas a questão de conveniência, né, Lia? Porque é um aparelho auditivo diferente realmente de todos os outros, porque é um aparelho que nós adaptamos e a pessoa fica dias, semanas, meses com o aparelho no ouvido, sem necessidade de tirar. Se ela quiser, ela tira facilmente, ela mesma tira. Mas ela fica com esse aparelho, ela toma banho, pratica esporte, sem precisar tirar. Então, ela não tem aquele cuidado de tirar e colocar todo dia. Acaba sendo uma conveniência muito grande para quem usa, mas fica para uma outra live. E, Sim, com antes certeza. da sequência, eu estava olhando aqui que tem bastante comentários, né? Então, só queria Legal. colocar alguns comentários assim, para a gente não continuar e eles ficarem perdidos. Então, a Sérgias, ela está comentando que mesmo a perda leve, ela está reforçando, né, o que a gente falou, que mesmo a perda leve, ela pode acelerar o aparecimento das doenças como Alzheimer, depressão, em função do cérebro não estar sendo estimulado. E é isso Obrigada, mesmo. mesmo. E aí o bike fotográfico, ele está comentando que o perigo também é a gente se acostumar com o silêncio, e é verdade, né? Se acostumar com o silêncio, porque o mundo ele não é silencioso. O Renato está comentando que a mãe dele tem uma perda leve, né? E que a utilização do aparelho auditivo está trazendo inúmeros benefícios. Realmente é um mito as pessoas com perdas mínimas, pequenas, não precisarem usar aparelho auditivo. Obrigado, Renato, pelo E legal, comentário. legal isso, porque não é só o usuário do aparelho auditivo que percebe o benefício, toda a família percebe o benefício, né? Como o Renato bem colocou, né? Então, um benefício para todos, né, envolvidos aí na questão do dia a dia, né? Benefício para todo mundo. E às vezes nessas perdas menores acaba que assim
o companheiro, os familiares, os amigos, eles acabam ajudando mesmo a pessoa a perceber todo o Sim, benefício, né? Porque como a pessoa que tem a perda mínima, ela não vai perceber, e aos poucos ela vai se adaptando, usando alguns artifícios, como você falou, algumas técnicas para superar aquelas dificuldades, né? Acaba que às vezes os outros percebem mais, né? Ah, chama, não responde, fica pedindo para repetir várias vezes, põe a TV num volume um pouco mais alto, né? Então, quando a pessoa começa a usar aparelho auditivo, ela volta vamos dizer assim, ao mundo é, dos típicos, né? Da normalidade, e aí é, eles começam a perceber mais mudanças do que a própria pessoa. Isso é comum com também. certeza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu perdi aqui. Deixa eu ver. Ele está falando que o ASE vai estar na sua capacidade máxima quando você já fixá-lo como uma parte sua, né? Quando Do você, na corpo. verdade, exatamente do corpo. A gente tem várias histórias de pacientes que esquecem que estão com o aparelho auditivo, dormem com ele, tomam banho com ele, e não é o Lyric, né? E apesar de nos outros aparelhos não poder fazer isso, na verdade mostra para a gente que a pessoa está super bem adaptada com o aparelho auditivo. Mas a gente fica Só bastante que feliz, os fonoaudiólogos, quando um paciente chega pra gente e fala assim, nossa, eu esqueci e entrei no banho com aparelho auditivo. Então tem um lado ruim, porque pode ter molhado, mas os nossos aparelhos têm o IP68, então em geral a gente consegue, né, ajudar bastante. Mas é tão bom porque quer dizer assim, faz parte do corpo que a pessoa esqueceu, né, de tirar na hora de tomar banho. Então tem o lado bom eu quando isso fiz acontece. esse mesmo comentário. Então, nesse Ah, período aí que você ia conexão, eu fiz o mesmo comentário. Aí você entrou, não tinha escutado, você fez mesmo. Então, para ver que é uma realidade. Então, sim. o comentário aí muito bem colocado, obrigado, porque é isso mesmo, É. né? Já faz parte ali da vida da pessoa, isso é muito bom. Outra pergunta, né, que tem e que aparece, antigamente mais, hoje eu acho que um pouco menos, mas a gente recebe ainda, né? Que a pessoa passa ali em consulta com a fonoaudióloga, ela fala que tem que colocar aparelho nas duas orelhas, então é bem isso, Lia. Posso usar o aparelho em apenas uma orelha? Como que é? É mito, já respondo, né? Já coloco a resposta como mito. Na verdade, assim, se a pessoa tem perda de audição nas duas orelhas, tem um motivo para nós termos primeiro aqui, né, duas orelhas no nosso corpo, né? Tem vários É uma benefícios, só. né? Então já é um Não é só sinal para aí. ficar bonitinho, né, Lia? Não é só para ficar bonitinho, não é só para pôr brinco. Mas e tem várias pesquisas também que já comprovaram que usar os dois aparelhos auditivos, claro, se a pessoa tem perda nas duas orelhas, tem benefícios. Então, por exemplo, a pessoa consegue compreender melhor a fala, então ela tem compreensão ou entende melhor as pessoas, principalmente numa situação de barulho, numa situação que tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. A questão de conseguir direcionar de onde vem o som, né? Porque uma orelha ajuda a outra para a gente saber a localização de onde veio o som. Isso para a questão de segurança é muito importante. Ou alguém chamou, a gente vira para o lado certo. Tem benefício de nós não termos que aumentar muito o volume, porque como a gente está escutando nas duas orelhas, a gente consegue equilibrar. O conforto auditivo, então tem pessoas que às vezes com a perda de audição, né, chegam a ter desconforto muito rápido. Com as duas orelhas eu tenho esse equilíbrio, né? Então tem uma série de benefícios aí. E se a gente for fazer uma comparação com a visão, né, vamos por, preciso de óculos. Usar aparelho auditivo em uma orelha só seria o mesmo hoje de ver uma pessoa com monóculo. Além de ser estranho, ela não tem o benefício, todo o benefício aí da utilização da reabilitação auditiva, né? Então, se ela tem perda de audição nas duas orelhas, o ideal e indicado é usar o aparelho nas duas orelhas, porque tem todos esses benefícios. Sem falar que a adaptação, acho que acaba sendo mais fácil, né, Lia? Com Tem certeza. pesquisas mostrando isso, que você falou muito bem. Acaba não tendo um equilíbrio se a gente pensar em colocar o aparelho auditivo numa orelha só, a amplificação numa orelha só, né? Então, essa adaptação ela pode ser um pouco mais demorada. E aí já é um link também para uma outra pergunta que diz o seguinte: a aparelho auditivo é difícil de se adaptar.
muitas vezes apita, dá dor de cabeça. Estou falando de várias perguntas que surgem, da tontura. E aí, Lia, aparelho auditivo é difícil mesmo de se adaptar? Dá dor de cabeça, dá tontura, como que é? É mito. Eu acho que essa pergunta vem do passado também, porque antigamente, de fato, alguns aparelhos não tinham muitos recursos, né? Então, por exemplo, se o aparelho ia apitar, hoje eu tenho aparelhos auditivos que não deixa apitar e a qualidade sonora é muito natural, né? Então, até pensando na questão dos fones de ouvido de alto desempenho, que nós podemos fazer essa comparação, o som está muito natural, né? No passado, a gente ficava assim um pouco limitado, dependendo do aparelho auditivo, essa questão da qualidade sonora, sim, né? Mas a questão de dificuldade de adaptar, ela é um mito. Aparelho auditivo não pode dar dor de cabeça, não pode dar tontura, né? Então, se qualquer pessoa, em qualquer época, né, tá começando a usar o aparelho ou já usa o aparelho auditivo, e tá relacionando a perda de audição e tontura ao aparelho auditivo, pode ser que essa programação, o ajuste deve ser avaliado, né? Porque talvez o som esteja forte ou tenha que fazer um ajuste. E o que do passado a gente percebia, o aparelho auditivo é difícil mesmo ficar na gaveta. Hoje a gente percebe que não, né? Então, cada vez mais a gente tem visto, por conta de todas essas flexibilidades que o aparelho permite de escutar não só o som no silêncio, no barulho, com televisão, celular, mas esse som natural, a gente vê cada vez mais as pessoas usando. Então, é mito. Que bom que é mito, né? E o que chamou a atenção é a questão da dor de cabeça e tontura, que vale a pena procurar o profissional que ajustou o aparelho auditivo para reavaliar. Isso, porque é importante colocar, né, Lia, que assim, a gente até falou, quanto mais tempo que a pessoa fica com essa privação auditiva, né, com a perda auditiva, sem ter o tratamento, ela acaba que ela vai perdendo um pouco da memória auditiva, ela vai se acostumando, como foi colocado aqui até nos comentários, com o mundo silencioso, e o mundo não é silencioso. Então, quando a gente inicia o processo de adaptação do aparelho auditivo, muitas vezes a gente começa com uma amplificação um pouquinho abaixo, aquém daquilo que realmente a pessoa precisa, e vai aos poucos, né? Conforme ela vai usando, vai se adaptando, a gente vai ali chegando no nível que é o nosso objetivo, com aquela perda, com aquela necessidade, justamente para a gente ir aos poucos trazendo essa pessoa. E esse tempo vai depender muito de pessoa para pessoa, e muitas vezes está relacionado a isso, ao tempo que a pessoa ficou em privação, né? Por isso, assim, o aparelho está alto, se o aparelho está dando tontura, está dando dor de cabeça, tem que correr lá no profissional que fez essa adaptação, porque não são sintomas não esperados da adaptação do aparelho auditivo. Muito bem colocado. É uma coisa que eu escutava muito no passado, desculpa, Michele, aparelho apita mesmo. Não é para apitar na orelha. Então também, se estiver apitando, volta lá no profissional de saúde auditiva, porque não é para apitar. Porque o apito nada mais é do que o retorno, né? Na verdade, o som tá escapando. Está entrando dentro da orelha, ele está escapando e está sendo. E o microfone do aparelho auditivo está pegando esse som, e isso não deve acontecer. Então, da microfonia, que a gente chama, que é o apito. E ano após ano surgem tecnologias novas, os engenheiros, os audiologistas que ficam ali pesquisando, né? E ainda bem que existem essas pessoas, trazem cada vez mais tecnologias assim para a gente, com soluções bem melhores do que o que a gente via antes, né? E aí eu vou fazer até um convite, Lia, porque você falou disso, dessa evolução tecnológica, dos aparelhos de antes para os aparelhos de hoje, que lá no canal da FONAC Brasil, no YouTube, o vídeo deste mês, que foi publicado dia 11, conta a história do Júnior, que é um músico, e ele tem deficiência auditiva, perda auditiva desde criança, né? Começou numa orelha, depois foi para outra, e ele fala muito bem ali, contando a história dele, dessa evolução tecnológica, porque hoje ele já tem 41 anos, se eu não me engano. Então, ele fala ali todo o trajeto, tudo que ele sentiu da evolução tecnológica dos aparelhos auditivos. Vale a pena ir lá
e conferir, assistir esse vídeo lá do Júnior, que está na nossa playlist do Fonac Kids, né? Mas vai lá no canal da Fonac no YouTube. Então, Lia, a gente sempre fala assim, vamos fazer uma live mais curta, a gente já está falando há quase 50 minutos aqui, é sempre um papo muito gostoso. Se deixar, mas a gente precisa finalizar. Agradeço todos aqui que participaram, dos comentários. Mandem para a gente aí informações se vocês acham que é melhor essa live ser um pouquinho mais tarde, não ser mais às 2h30, ser por volta das 5 horas da tarde. E os assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse aqui toda semana, né, Lia? Obrigado mais uma vez por vir aqui comigo para ajudar a discutir aí, a trazer aí respostas às perguntas que a gente recebe. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Acho que eu não perdi nada aqui dos comentários. Se eu perdi algum comentário... Só uma pergunta, Michele. Qual é a marca que a gente representa? Na verdade, nós somos a Fonac do Brasil, aqui no Brasil. Eu só vi essa pergunta que a gente perdeu. Tá, ok. Isso mesmo. Nós estamos no canal da Fonac do Brasil, estamos falando da Fonac BR. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada, pessoal. Terça-feira tem live também. A gente começou a fazer uma live, vamos lembrar, começamos a fazer live toda terça-feira às 18 horas. E a live às 18 horas, nós estamos, assim, dando uma volta no Brasil, mostrando os pontos de atendimento da Fonac, mostrando os nossos parceiros, né, as fonoaudiólogas parceiras e que trabalham com os nossos produtos nas suas clínicas, nas suas empresas. Então não percam, porque na próxima terça-feira, 18 horas, tem mais uma live aí mostrando os pontos de atendimento Fonac, e nas quintas-feiras é o Fonac Responde, que a gente responde aí as perguntas que vocês nos enviam durante a semana ou aqui mesmo durante a live. Então, um beijão para todos, fiquem em casa, seguros. Os pontos de atendimento Fonac, eles estão atendendo, né? Então, precisou de alguma assistência, tá precisando de algum item, algum acessório para o seu aparelho auditivo, entre em contato com os pontos de atendimento Fonac. Todos os pontos de atendimento Fonac vocês encontram no nosso site, no Onde Estamos. Qualquer dificuldade, entre em contato também no nosso Fale Conosco, ou no saque no 0800, ou no faleconosco@fonac.com.br, que nós ajudamos você nesse contato com o ponto de atendimento também. Então tá bom, tchau, tchau, e até a próxima semana. Tchau, Lia, muito obrigada. Tchau, obrigada.